CBN Agro, com Éder Campos. Olá, bom dia para você, 8 horas mais 4 minutos em Campo Grande, hoje dia 23 ou 22, tá certo essa data aqui? Dia 22, né? Já chegando o Natal, terminando 2018, falta pouco, viu? Agora, o que não tá certo aqui dentro do estúdio é a temperatura. 25 graus só se for dentro do estúdio, porque lá fora eu acho que já deve estar chegando a casa dos 30 graus ou um pouco mais. Ontem, na região norte de Mato Grosso do Sul, em especial o município de Figueirão, os termômetros marcaram 41 graus. Bastante, hein? Quente demais nos últimos dias. E o verão começou ontem, né? O inverno já foi. O verão começou ontem, dia 21, e a gente vai sentir um pouco de temperaturas mais quentes nos próximos dias. Muito bem, bom dia você ligado aqui na Rádio CBN, a rádio que toca notícia, também do setor rural. O CBN Agro de hoje começa e o nosso assunto é justamente o calor. As altas temperaturas nos últimos dias que vêm trazendo prejuízo para o setor rural ou sinalizando que pode trazer. Por quê? Nós estamos em pleno safra de verão, 2018-19. A soja é o principal grão plantado no Brasil e a soja vem sentindo bastante não só no Mato Grosso do Sul, mas também em outros estados. Temos relatos aí de vários estados do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né, e também Mato Grosso sentindo esse calor que está excessivo, grande demais. Bom, e para falar sobre essa safra e também, claro, que como tentar evitar ou usar técnicas para mitigar, para que o produtor não tenha perdas, né, no campo, nós convidamos o Daniel Diraimo, ele que é gerente de vendas da Germipasto, é engenheiro agrônomo, e veio para bater um papo conosco. Inclusive, a Germipasto é uma empresa de sementes de pastagens aqui do Mato Grosso do Sul, a qual eu apresento um programa todos os sábados no canal do Boi. Todos os sábados nós temos um programa ali no canal do Boi, onde falamos sobre tecnologia. CBN Agro Entrevista. Então eu sigo conversando com o Daniel Diraimo, gerente de vendas da Germipasto. Ele é engenheiro agrônomo, por sinal um grande profissional, tem um grande conhecimento e vai nos ajudar a entender, né, se teremos quebra de safra, podemos ter quebra de safra agora, já que a Conab anunciou uma super safra de grãos. A soja está estimada em mais de 125 milhões de toneladas, ou estava, né, no último levantamento feito pela Conab, foi o terceiro levantamento. Agora, com esse calor excessivo, será que vamos manter, né, os números apresentados pela Conab? Daniel Diraimo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia a todos. É realmente uma situação bastante complicada. Não tem muito o que o produtor fazer nesse momento, né? Torcer para que a chuva venha logo e que possa realmente dar uma trégua aí para esse calorão, para colocar umidade no solo. Pelas informações dos últimos dias aí, que a gente fica sempre na expectativa de que amanhã vai chover, logo vai chover e vai resolver, e não chega essa chuva e essas temperaturas altas. Pelas informações vai ter quebra sim, só não sabemos quanto. Quanto, né? Mas realmente é pepino. E o tempo, né, tem nos enganado, porque praticamente todos os dias formam nuvens no céu, né, algumas até bastante escuras, e nós acreditamos que vai vir água. E aí a gente tem a frustração durante o dia que não acontece, né, dessa água cair. Na verdade, precisa vir uma frente fria mesmo, uma grande frente fria, chover em toda a região sul, porque de Rondonópolis, da região meados aí do estado de Goiás, até o Rio Grande do Sul do Brasil, Paraguai, toda essa grande região aí está sofrendo, está sendo castigada por essa chuva. Então precisa realmente vir uma frente fria que mude as temperaturas, que coloque umidade para resolver o problema. Certamente está tendo aquela famosa chuva de manga. Em algumas regiões andou chovendo, pouco, enfim. Então quem teve essa chuva na propriedade, com certeza está com menor problema. Mas a temperatura está muito, muito alta, né? Esse calor escaldante aí também gera prejuízo, também gera problema. As plantas, igual... Você não consegue ficar o dia no sol. Então, a planta também não. Então, isso é um problema muito sério. Não só a falta de chuva, mas a alta temperatura. E aí, somados os dois fatores, é que dá o grande problema. Bom, ao longo da semana eu recebi várias fotos, né, de pessoas que trabalham no campo e também recebi alguns vídeos com relatos de lavouras. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já fez o 4º replantio, o Rio Grande do Sul. Paraná
Produtores ali no Paraná fizeram uma medição de temperatura no solo, chegando à casa dos 50 graus. Ontem, você havia me mostrado durante a semana a temperatura no estado de São Paulo, interior de São Paulo, né? Acho que é Nantes, né? Nantes. 72 graus, é isso? No Solo, né? Isso, no LinkedIn, né, tinha uma publicação mostrando uma área, 2 da tarde aproximadamente, 72 graus. É um absurdo isso. Realmente, já uma planta em período médio aí de estabelecimento, então não tem condição de uma planta se desenvolver numa condição dessa. O que acontece com a planta quando o chão está muito quente? Éder, quando a planta é muito nova, né? Na verdade, acontece ao longo do seu ciclo, mas principalmente quando ela é nova, logo no início, acontece o anelamento, né? Que a gente fala, que é cozinhar a planta. A planta, 90% dela é água, então, e essa água ela vai acompanhar a temperatura. Então, ela cozinha, ela morre. Então, Por isso a gente está vendo, então, imagens em algumas lavouras, a soja secando de baixo para cima. Exatamente. Muitas folhas secas na parte ela perde de água baixo da planta. e a parte interna dela não suporta essas altas temperaturas. Então, o ideal, 20, 25 graus, 30 graus, essa seria a condição favorável. Né? Nós estamos falando na casa de 40, 50 graus. E aí, quando fica um curto período, tudo bem, a planta ela se reestrutura, ela sofre. E nessa casa de 70 graus é praticamente impossível. E nós estamos falando de materiais na casa dessas altas produtividades, para a gente conseguir todo ano aumentar a produção, ter quebra de safra, ter aumento de safra, cada vez mais esses materiais são mais produtivos e geralmente com um ciclo mais curto, para conseguir fazer a safrinha depois. Então, isso requer o quê? Que todas as condições sejam favoráveis. Você precisa para você aumentar a produtividade, você precisa dar condições favoráveis, que é o quê? Umidade, fertilidade, toda a condução. Então, quando você pega uma soja com alto potencial produtivo, com ciclo curto, onde ela não tem tempo de se recuperar, o impacto de uma condição dessa é muito grande. Então, por isso que nós estamos trabalhando nos últimos anos, o Mato Grosso do Sul é líder hoje em produtividade, mas é comum 70 sacos, 80 sacos por hectare em talhões. Né? A média, óbvio, é menor, mas nós temos altas produtividades. Então, consequentemente, as condições são extremamente favoráveis e esses materiais muito produtivos. E uma condição dessa, com certeza, vai prejudicar e muito a produtividade para essa próxima safra. Uhum. Esse é o grande problema. Daniel, eu viajei outro dia aqui pelo norte do estado, até pela GM Pasto. Nós fomos até a unidade UBS ali em Camapuã, né, para fazer, inclusive, a gravação dos programas fim de ano. E ali eu vi muita soja. Quando nós saímos aqui de Campo Grande, a gente vai Bandeirante, Jaraguari, aquela região. Em Camapuã também parece que voltou a plantar soja. Né? Voltou a plantar soja, que havia há um tempo já deixado e se tornado pastos as áreas dali. E eu notei que tem plantas em vários estágios, né? Plantas pequenas, um pouco maiores, e algumas já até em bom desenvolvimento. Todas sofrem? Todos os tamanhos de tempo de desenvolvimento sofrem? Todas sofrem. Vamos pensar assim, se você pudesse escolher como produtor, você escolheria que no início ela passasse por esse período que ela teria tempo de se recuperar. A gente fala, né, durante o processo vegetativo dela, o início da planta, os primeiros 30, 40 dias, seria o menor prejuízo, vamos dizer assim. E esses estágios diferentes foram em função, em algumas regiões também, por excesso de chuva no início do plantio. Mês de setembro, outubro, atrapalhou um pouco, vamos dizer assim, os produtores conseguirem plantar por conta de chuva. E agora, né, talvez essa chuva que veio no início está faltando agora. E aí, essa soja que já está em processo de reprodutivo aí, que está enchendo o grão, que está florescendo, essa realmente ela é mais impactada. Uhum. E o outro ponto como você falou, não é uma região tradicionalmente de soja. Então, nós temos muitas áreas de abertura, não só aqui, mas em outras regiões. Os últimos anos foram anos bons, positivos pro agronegócio e principalmente para a soja, preço do produto, boas produtividades. Então, o produtor abriu novas áreas, entrou em área de pastagem degradada ou não,
E muitas dessas áreas não estão em perfeitas condições, vamos pensar assim, para ter soja. E aí sentindo muito essa questão do calor. Inclusive, a ProSoja de Mato Grosso do Sul anunciou um aumento de área plantada aqui no estado em 4% de área plantada. O aumento de área plantada. Claro que sendo atraídos pelos bons preços do mercado e ainda o mercado asiático, em especial a China, sinalizando, né, ser comprador do Brasil, com esse imbróglio com os Estados Unidos. Então, e nós tivemos aqui no estado um aumento de 4%. Nós tivemos, na safra passada, 9,5 milhões de toneladas produzidas aqui no estado e também foi estimado mais 1 milhão, né? Então, nós iríamos aí para 10,5 milhões de toneladas no estado para essa safra 2018-19. Agora, parece que a gente vai ter uma frustração, porque esquecemos muitas vezes de lembrar que o clima é determinante para isso. Agora, Daniel, você falou que nós produzimos aqui no estado 70 sacas, em média, é isso? Não, 60? na verdade a média é menor, na faixa de 50 aproximadamente. 50. Mas nós temos várias regiões, vários produtores. Aqui no estado? Aqui no estado. E não é área pequena, são talhões, 100, 200 hectares já de média. Isso por quê? Por conta das chuvas de manga ou por conta de tecnologias utilizadas na fazenda? Toda a tecnologia, né, Éder? Aqui o estado ele tem boas fertilidades, a altitude favorece o plantio da soja e essa tecnologia. E também, Éder, um outro ponto é essa condição de solo. Os produtores aqui no Mato Grosso do Sul, até por conta desse problema, que é um estado que sofre, nós estamos numa região de transição do clima temperado no sul para o clima tropical. Então, essa faixa que vai, os pesquisadores falam, né, de Cascavel, no Paraná, até Chapadão do Sul, aí é uma região que sofre muito com esse problema de clima. Todo ano tem essas inversões. Chove pouco aqui, chove bastante no norte. Quando lá chove menos, aqui chove mais. Então, o produtor, ao longo dos anos, teve que buscar tecnologia, teve que buscar sistemas de produção que minimizassem esse problema. Consequentemente, aumentou a produtividade. Quais seriam, então, essas tecnologias que podem minimizar essas perdas até anunciadas até agora, pelo que a gente está vendo, né? Outro dia, aí depois você fala sobre as técnicas, só para a gente complementar e depois você põe no meio do assunto também. O Rogério Rissardi, que é o presidente da Show Rural, ele teve outro dia aqui no Mato Grosso do Sul, eu conversando com ele, ele disse o seguinte, que nós temos condições no Brasil de produzir até 110 sacas por hectare. Bom, colocando então dentro do assunto as tecnologias que podem mitigar ou diminuir as perdas, a gente está anunciado agora por conta da falta de chuvas, e é mesmo possível produzir mais do que já produzimos, mesmo acima dessa média que você falou de 90 sacas, para quem já utiliza tecnologia, dá para aumentar para 110 mesmo? Éder, elevar a média, né, nacional para isso é bastante difícil, mas... A média nacional. A média nacional. Mas hoje já existem produtores produzindo isso aí. Em talhões, não sei, talvez a área total da propriedade ou da área de plantio é difícil. Mas já há talhões produzindo essa faixa, né? O que eles fazem, então? O que eles têm lá na fazenda deles que outros não têm? É um pouco de tudo, Éder. É manejo, é construir fertilidade, é dar condição. A soja já é provado que ela tem potencial até para mais de 110 sacos por hectare. O que precisa é criar condição. O que precisa é manter umidade no solo, manter fertilidade, controlar as doenças, as pragas, para isso. E o grande fator é que é uma indústria céu aberto. O produtor não consegue controlar todos os pontos. E um deles, e talvez o principal aí, é essa questão de umidade. E construir fertilidade do solo. Uma grande tecnologia que os produtores vêm usando aqui no Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul exportou para outras regiões. Na verdade, ele importou do Paraná, modificou a forma de utilizar e depois, hoje, exporta para outros estados, outras regiões, outros países, inclusive, é o uso das gramíneas, no caso das pastagens, para contribuir com a produção de soja. A integração lavoura-pecuária e a produção de palha exclusivamente como fonte de matéria orgânica, como fonte de palha lá para minimizar esses problemas de altas temperaturas, de falta de umidade, fez com que o Mato Grosso do Sul saltasse realmente nos últimos anos de um estado que sofria demais com esses problemas climáticos, não que não sofra, e nós estamos vivendo esse momento agora, mas com certeza sofre muito menos. Se nós tivéssemos essa condição que nós estamos vivendo hoje, com a tecnologia de 10 anos atrás aí,
tanto de cultivares, quanto principalmente esse manejo feito no solo, eu falo para você que a perda ia ser muito maior. Então, o que está salvando muitos produtores é o fato deles, nos últimos anos, terem investido, terem melhorado, terem trabalhado esse perfil de solo, colocado matéria orgânica, melhorado toda a parte física de solo e, consequentemente, isso dá uma condição para a planta muito maior para ela expressar seu potencial produtivo, ou seja, nós estamos conseguindo aí, nós estamos falando em 70, 80 sacos por hectare. E numa condição dessa, de estresse, a planta sente muito menos. Então, o fato do produtor ter melhorado o solo é o que está garantindo, é o que está salvando a lavoura realmente, literalmente. Bom, a primeira vez que eu vi a técnica de plantio direto foi no intervalo, meu amigo? Então vamos para o intervalo. Depois do intervalo comercial, a gente continua o bate-papo aqui com o Daniel Diraimo, gerente de vendas da GM Pasto, a gente falando sobre o plantio direto, plantio na palhada, como forma de mitigar ou de diminuir perdas nas lavouras. Em especial a soja, que agora está sofrendo com as altas temperaturas e também a falta de chuvas. Nós voltamos em instantes. Apresentação Éder Campos. Muito bem, sou eu. De volta então com o CBN Agro, neste sábado, dia 22 de dezembro de 2018, em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, a capital da pecuária também, viu? E a CBN é a rádio oficial do agronegócio. Nós abordamos o tema aqui diariamente, trazemos as informações e o nosso intuito durante o ano de 2018, o nosso tema que trabalhamos aqui no CBN Agro foi trazer o campo para dentro da cidade, para que as pessoas urbanas entendam como funciona o campo, essa fábrica a céu aberto, como disse o Daniel Diraimo, nosso entrevistado de hoje. Não é isso, Daniel? Então o campo é uma fábrica a céu aberto, é isso? Éder, realmente é uma fábrica a céu aberto que ela depende dessas condições climáticas e ela realmente faz com que o produtor busque alternativas, tecnologias para superar os desafios. Ele não tem controle total, tanto na pecuária quanto na agricultura. Ele precisa conviver com isso e buscar meios, mecanismos, tecnologias, manejos, né, integrados, diferentes aí, para conseguir sobreviver e continuar aumentando a produtividade. Né? Nós estamos falando de, há 20, 30 anos atrás, médias abaixo de 30 sacos por hectare. E hoje nós falamos em 110, falou. É possível, né? A média hoje, em alguns produtores aqui no estado, passam de 60 sacos por hectare. Então, realmente é um incremento muito grande em tão pouco tempo. Certeza. A média no estado, segundo a ProSoja, é 59 sacas por hectare, né? Falando em soja, vamos conferir a cotação da soja, saber como está o grão? A gente vai saber qual o preço pago pela saca de 60 quilos ao produtor. CBN Agro. Cotações da semana. Muito bem, a soja cotada em Mato Grosso do Sul. Em Carapó, R$ 74,00 a saca. Aqui na capital, Campo Grande, R$ 73,00. Chapadão do Sul, R$ 74,00. Dourados, também R$ 74,00. Maracaju, R$ 73,50. Ponta Porã, R$ 73,50. São Gabriel do Oeste, R$ 72,00. Sidrolândia, R$ 73,00. Ah, quer saber o milho? Pera aí, vou passar o milho também para você. Milho, em Carapó, R$ 27,50. Campo Grande, R$ 26,00 a saca. Chapadão do Sul, 27. Dourados, 28. Maracaju, 27. Ponta Porã, 26. São Gabriel do Oeste, 26. E Sidrolândia, também, R$ 26,00. O milho, de outubro para cá, teve uma baixa, né? Caiu um pouco o valor do milho, não foi, Daniel? Caiu, baixou um pouquinho, isso... Um pouquinho ou bastante, hein? Não, realmente representou bastante. Estava um pouquinho descompassado, né? Ele realmente subiu muito e esse problema político aí entre China e Estados Unidos, isso acaba afetando também. O Brasil nos últimos anos não era um exportador de milho e passou a ser. Então esse mercado internacional acaba afetando também. Atrapalha um pouco a cadeia de carne, né? Suíno, aves, infelizmente. Porém, por outro lado, dá condição dos produtores investirem nessa cultura. Então acho que falta aí nos próximos meses aí, um ajuste para continuar a definir essa questão de preço, o novo ano aí se iniciando para todo mundo poder ajustar dentro do seu sistema de produção, do que você faz, para continuar trabalhando com milho também. Com certeza. Bom, antes do CBN Agro, eu estava ouvindo o Milton Jung, lá em São Paulo, né, com uma entrevista que eu não peguei o nome do professor que estava com ele, né, mas eu vi que é um filósofo, né, um pensador, e ele diz o seguinte, que o melhor na vida, em qualquer
ponto da nossa vida é o meio, é o equilíbrio, né? O equilíbrio. E a gente tem que buscar o equilíbrio no setor rural. O milho estava muito caro e atrapalhava a cadeia produtiva do frango e do suíno. Agora cai o preço do milho e melhora para a cadeia produtiva do frango e do suíno. Eu conversei essa semana com o vice-presidente da Assumas, que é o Celso Felipe Júnior, e ele falou que, olha, até outubro ele que é o vice-presidente da Associação dos Produtores de Suínos, ele dizendo o seguinte, que até outubro o setor amargou bastante, né? Muitas dificuldades com os altos preços da soja, do milho, do farelo. Aí em maio tivemos a greve dos caminhoneiros, que trouxe mais prejuízo ainda, ou seja, eles estão em recuperação. E mesmo com essa recuperação, ainda não recuperam o que perderam. Então, o agronegócio no Brasil é algo que não é fácil ser produtor rural no Brasil. Não é fácil, né? Às vezes as pessoas da cidade têm uma visão tão errada, errônea do produtor rural, porque anda de caminhonete. O Lula cometeu esse erro, né? Porque pegam dinheiro, andam de caminhonete e não pagam a gente. Lembra-se, no começo do ano, quando foi feita a campanha, ele saiu em caravanas e ele acabou citando isso. Então, ser produtor rural no Brasil, eu não conheço como é a situação de outros países, mas eu sei que tem países que são subsidiados. Os Estados Unidos subsidia o produtor rural. A população tem respeito e admiração pelo produtor rural. Então, eu falava agora há pouco que durante este ano de 2018, nós trabalhamos a ideia de pontuar o cidadão urbano sobre o que é o campo, qual é a importância que o campo tem na sociedade. Bom, e a gente está falando aqui hoje sobre possibilidade de quebra de produção de soja no Brasil, né? Agora, o que isso traz de impacto para o cidadão da cidade? Muito impacto. A economia gira em torno desse mercado, em especial o Mato Grosso do Sul, que tem a sua base econômica no setor primário. Então, a gente tem que entender que quebrou a safra da soja, menos carros sendo vendidos nas concessionárias, menos carros, menos roupas, às vezes impacta diretamente para outras pessoas que não estão diretamente ligadas, mas se o produtor não compra, o funcionário de uma empresa depende dele para ser comprador. Então, é uma cadeia, é um ciclo que nós temos. E nós temos que entender, né, e respeitar todas as profissões. Daniel, nós começamos um bate-papo falando sobre... Sai um pouco do filosófico agora, né? Vamos para o prático agora, porque o sol está quente. Falando sobre plantio direto, né? A técnica plantio direto, para quem não sabe, ela consiste em... Realmente, como o nome diz, plantio direto, sem haver preparo de solo. Então, anteriormente ao sistema era feito preparo, gradagem, para receber uma nova cultura, ou seja, incorporava-se o resto da cultura anterior para receber uma nova cultura. Com o manejo conservacionista, com o manejo melhorando técnicas de semeadoras também, herbicidas, vários sistemas, conseguiu fazer um plantio, colhia-se a soja, plantava o milho sem haver preparo de solo nenhum. E um outro ponto importante foi conseguir melhorar a parte física de solo. E quando você não faz o preparo, você vai compactando esse solo. Essa tecnologia, essa técnica, ela iniciou no Paraná, mas hoje é difundida em todo o Brasil, em outros países, enfim. E aqui... eu sei até o nome do Papa. Esse é o... Herbert Bartz. Exatamente. Né? Ele realmente antes e depois dele, realmente melhorou muito. Aqui no Mato Grosso do Sul, em regiões onde é clima tropical, a grande dificuldade é conseguir aumentar o teor de matéria orgânica no solo, ou seja, a decomposição é muito grande em função de chuva e altas temperaturas. Então, fazendo a utilização de soja, milho, e também não há muitas opções de grãos ou cereais que consigam ser implantados, que tragam retorno para o produtor e que consigam deixar uma boa palhada. Esse é o grande problema. Então, os produtores da região, do Mato Grosso do Sul, dessa região de clima tropical, buscaram nas forrageiras, nas gramíneas, a opção ou condição de produzir palha. Então, produzindo somente soja e milho, não fica palha no solo. Você faz um plantio direto, ou seja, colhe uma cultura, planta a outra, porém você não acumula palha, porque a decomposição é muito grande. O que buscou foi fazer braquiária, gramíneas, pânico, ou principalmente braquiária, em consórcio com o milho ou não, dependendo da região, dependendo da situação, para que conseguisse acumular palha no solo. Esse é o objetivo. Além de acumular palha no solo, o produtor consegue
boas produtividades na cultura do milho. Então, ele não precisa mudar todo o sistema. Hoje tem tecnologia para isso, ele consegue. Então, ele mantém a produtividade do milho e consegue, com essa palha, aumentar a produtividade de todo o sistema, por conta dessa palha deixada pela braquiária. Entendi. Na questão do milho, para depois falar da soja, como o uso da palhada, no milho, por que a braquiária ou a gramínea ajuda ou ela traz um benefício para o milho? O que ela faz? Na verdade, Éder, ele é um benefício a médio prazo. O produtor que vai iniciar esse sistema no primeiro ano que ele vai fazer, possivelmente ele não vai ver incremento de produtividade e até dependendo do manejo ele pode perder produtividade no milho por competição. Mas hoje essa tecnologia já é bem trabalhada, bem estudada para a quantidade de semente que eu vou colocar, qual é a forrageira que eu vou colocar, o manejo com herbicida se necessário para controlar essa braquiária, para ela não comer milho, para ela não tirar a produtividade do milho. Porém, eu colho o milho, eu vou plantar a soja numa condição muito melhor, muito favorável. No ano seguinte, eu coloco palha novamente com o milho. Então, se eu pensar a partir do terceiro, quarto ano que eu estou fazendo o sistema, eu estou melhorando a minha fertilidade, eu estou dando condição melhor para o meu solo, consequentemente, eu vou aumentar a produtividade do milho, essa palhada do feijão. vai se tornando matéria orgânica, vai incorporando ao solo, eu vou melhorando a qualidade do solo em termos de fertilidade. Exatamente. E o milho vai produzindo mais à medida que o solo vai se tornando mais fértil. Exatamente. Esse é o objetivo. Eu tenho um solo que ele absorve mais água, que ele aumenta a produtividade, uma série de fatores, e aí o milho, consequentemente, vai se beneficiar disso também. Esse é o objetivo. Importante. Bom, então faz-se um plantio de milho com a palhada, né? E depois utiliza essa palhada para o plantio da soja. Bom, ontem eu conversei com o João Pedro Cuti Dias, né, que é um amigo nosso, tem fazenda aqui em São Gabriel, ele dizendo que muitos produtores ali não perderam ou não estão sentindo esse calor excessivo por conta da palhada. Daqui a pouquinho você vai falar sobre como a palhada torna-se uma camada termorreguladora de pressão, umidade e temperatura no solo e pode ajudar a diminuir prejuízos com as altas temperaturas. 8h33, vem aí o repórter CBN. CBN Agro, cotações da semana. Muito bem, voltamos então com o CBN Agro e vamos destacar agora as cotações da pecuária de corte. Durante a semana, o boi gordo teve algumas oscilações, algumas variações, mas na média, o boi gordo ficou cotado em R$ 145,00 arroba, a vaca gorda R$ 136,00 e a novilha também R$ 136,00. Isso é uma média no estado. Agora, o que mais chama a atenção é que nós teremos agora, há uma previsão que vai haver um aumento de consumo e, com isso, os frigoríficos estavam bastante animados, né? Mas o setor, ele parece que está um pouco retraído, né? Não há grandes negócios sendo feitos no momento, né? Mesmo com o final de ano se aproximando aí. Mas o consumo deve aumentar, viu? Agora, destaque mesmo para o setor de carnes é que deve aumentar o consumo de carne suína e também de aves, porque são carnes, muitas vezes, algumas delas que são consumidas somente no Natal, por exemplo, Chester. Quando é que você come Chester durante o ano, Daniel? Difícil, Peru. Só no Natal. Só no Natal, Só né? no Natal. Pernil suíno. Não temos tradição, né? Não. Suínos ainda, ao longo do ano, não pernil, mas a carne suína eu tenho consumido mais, mas não é tradição. Na mesa do brasileiro é difícil. É difícil, né? Então, essas carnes devem ter aí um aumento de consumo, que é muito bom para as duas cadeias produtivas, né? De aves e suínos. Falando em Chester, o que é um Chester, hein? Você sabe, não? Não. É um frango, eu fui pesquisar. Frangão? É um frangão, um frango especial, viu? É um frango, mas ele é um frango especial, diferente, um pouco maior. Então, agora, por incrível que pareça, o peru, né, que é o símbolo do Natal, vai ser menos consumido nesse Natal. A previsão é que vai haver uma queda de vendas de 14% do peru, viu? Tem um porquê? Tem uma explicação? Porque as pessoas vão consumir, segundo pesquisas, mais carne suína nesse Natal, atraídos pelo preço, né? Média R$ 8,00 o quilo do suíno, né? Realmente eu tenho visto o suíno, sempre foi, né, mais barato que a carne vermelha. E a carne mais consumida no mundo, né? Aqui no Brasil, não. Por conta da China, né? Por conta da China. E a Rússia. A Rússia também, né? São países grandes, né? Países muito grandes populosos. E frio, né? Tem bastante gordura para aquecer. E aqui... Mas é uma carne muito saborosa. Eu sou apaixonado, viu?
Churrasco pra mim, sem carne de porco. E a costelinha de porco? Que maravilha. Gosta, Isabela? Da costelinha de porco? Que maravilha. Viu? Agora, você sabia que na nutrição dos suínos e das aves, muito presente os grãos, em especial a soja? Olha como isso é importante. Às vezes a pessoa na cidade não sabe, né? Uma cadeia, um setor depende do outro. Para produzir um frango, um suíno precisa da soja, precisa do milho. Isso nós chamamos de cadeia produtiva do agronegócio. Agora, para produzir soja, precisa também de algumas condições. Técnica, por exemplo. Vamos voltar na questão do plantio direto, Daniel? Plantio na palhada, que é uma técnica que vem ajudando muitos produtores a diminuírem perdas. A palhada vira o quê? Uma camada termorreguladora mesmo de pressão, de temperatura, umidade? Sim, Éder, ela vai ficar sobre o solo e vai proteger o solo. Então, tanto para o excesso quanto falta de umidade. Então, É um filtro solar? exato, é um filtro, essa chuva, né, quando ela vai, ao invés dela bater diretamente no solo, ela não tem escorrimento superficial, ela tem mais tempo para infiltrar no solo. Então, você aumenta a infiltração de solo, de água no solo, e depois você tem uma perda menor, porque essa palha não deixa o sol bater diretamente no solo e aumentar a temperatura. Quanto por cento do Brasil utiliza plantio direto, plantio na palhada? Não, plantio na palhada é praticamente todo o Brasil. Somente áreas de abertura ou área que o produtor está fazendo algum tipo de correção ainda de calcário, alguma coisa que tem problema de compactação no solo, que precisa fazer algum tipo de mecanização. Mas a própria palhada, ela resolve boa parte, boa parte dessa compactação também, desculpa, é melhorada pelo uso da palhada. Então, não pode olhar somente, Éder, essa cobertura no solo, nós temos que pensar nas raízes. Então, você tem um benefício muito grande, você tem a cobertura do solo, e aí você tem as raízes abrindo canal nesse solo, principalmente em solos argilosos, solos mais pesados, vai melhorar toda a parte física do solo, de descompactação. Quando essa raiz morrer ali, ela for dessecada, então vai absorver mais água, vai absorver ar, oxigênio, que as plantas precisam, a raiz da planta da soja precisa respirar, e vai haver também, nos solos arenosos, uma agregação desse solo, vai perder menos solo, vai proteger o solo, e também uma reciclagem de nutrientes. Essas raízes são mais profundas do que raízes de soja e milho, e elas absorvem fósforo e outros elementos aí, parte de fertilizantes, para poder novamente disponibilizar para as novas culturas. E esse aumento de matéria orgânica, nós podemos pensar somente na cobertura do solo, né? Esse aumento de matéria orgânica na parte de baixo, na parte onde as raízes das plantas se desenvolvem, isso é muito importante. Por quê? Porque você melhora toda a parte de fauna, flora de solo, aí, que é muito importante, e, consequentemente, como nós falamos, você aumenta a fertilidade, você aumenta, a planta absorve melhor os nutrientes, o potencial dos fertilizantes empregados, então, na agricultura acaba sendo melhor utilizado. Consequentemente, você tem uma melhora numa condição de estresse, como nós estamos vivendo agora, quando você tem alta temperatura, baixa umidade. E numa condição normal, você tem um aumento de produtividade, um potencial produtivo muito aumentado, que é o que está acontecendo aqui no estado. Uhum. A média nacional, 50, 55, acho que não passa de 50 nacional, e nós estamos falando em 59 aqui no Mato Grosso do Sul. Com talhões passando da casa de 70, 80 A média aqui no estado é maior mesmo que no Brasil. Exatamente. Daniel, o que me chamou a atenção essa semana foi que essas perdas que a gente está contabilizando agora por conta das altas temperaturas, algumas pessoas me relataram que foram em áreas que não foram plantadas, ou culturas ou lavouras que não foram feitas na palhada. Eu fiquei pensando sobre o percentual de uso de palhada na agricultura brasileira. É muito ou não? Não, ainda não, né? Em termos de Brasil, ainda não, mas vem crescendo, muito influenciado por esses problemas, né? Esses estresses. O Mato Grosso do Sul usa-se bastante. Eu acredito que 50%, 60% do estado já é a soja, né, semeada em área de palhada, principalmente essas áreas de abertura, essas áreas mais marginais, onde tem
mais areia, solos mais arenosos, essa praticamente. Há uma tendência de crescer, então. Com certeza. Qual a braquiária mais comum utilizada para fazer palhada? A braquiária mais comum é a braquiária rusisiensis, né? Muitos pecuaristas aí que estão nos ouvindo vão lembrar dela. Hoje já não usa muito em área de pastagem e ela se renovou aí, voltou para o mercado para ser utilizada para palha. É uma braquiária de porte baixo, que convive muito bem com o milho, não atrapalha tanto o milho, de alto potencial de crescimento, rápido crescimento, que isso é importante, porque ela tem pouco tempo para se desenvolver, e também de fácil manejo depois para fazer a dessecação dela e o plantio da soja em cima dessa palha. É bem fácil de ser feito, não atrapalha o novo plantio. Bom, para a gente finalizar, dessas novas cultivares lançadas recente pela Embrapa Gardicote, que tem sede aqui em Campo Grande, nós temos Ipiporã, Zuri, Piatã, Quênia, Paiaguás. Imediatamente, né, após o rusisiensis, qual a outra braquiária que vem para poder ajudar ou promover a palhada? A Embrapa, a pesquisa, ela coloca o Paiaguás como a principal opção, por questão de características de planta, porte também semelhante à rusisiensis, porém com uma vantagem. Ela é uma brisanta, então por ser uma brisanta, ela tem um enraizamento mais agressivo, um sistema radicular mais agressivo, que isso é importante pensando no sistema. Então, a braquiária Paiaguás é a braquiária que os pesquisadores dizem que vai substituir a rusisiensis com algumas vantagens no sistema. Como uma braquiária ainda nova, pouco conhecida, mas muitos produtores vêm testando, vêm conhecendo e eu acredito Paiaguás. Paiaguás. Tá certo. Daniel Giraime, obrigado para a gente passar uma régua aqui. Então, plante na palhada que é melhor. Com certeza, Éder. Tanto numa condição dessa de estresse, quanto numa condição favorável, a palhada vai contribuir muito. Eu que agradeço, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Feliz Natal a você, a família. Feliz Ano Novo para todos nós, né? Para todo mundo. E que essa chuva venha logo, né, André? Previsão é dia 24, viu? Se Deus quiser. Dia 24 agora, chuva em todo o Brasil. Obrigado, Daniel Giraime, gerente de vendas da Germipasto Sementes de Pastagem, engenheiro agrônomo, nosso entrevistado na manhã deste sábado, dia 22 de dezembro de 2018. Tchau, um abraço para você. CBN Agro, com Éder Campos.